Bom dia a todos nós. Hoje, nessa segunda-feira que se inicia, dia 21, São Marcos assim nos fala no Evangelho, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estava rodeado por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo a multidão viu Jesus, ficou surpresa e corre para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino e livrai-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. Muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade e nos ajuda. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, me ajude e ajude a minha fé e a fé do meu filho. Jesus viu que a multidão o corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Você veja que Jesus, ele ensina aos discípulos que essa espécie de espírito só pode ser expulso pela oração. Questiona se a população tem fé, porque ele mesmo diz no Evangelho que só a fé é quem transborda qualquer morro, qualquer pedra no meio do caminho, para que a gente possa passar. E se você junta fé e oração, foi o que Jesus fez ali naquele milagre, você consegue vencer qualquer que seja o obstáculo e a dificuldade na sua vida. Oração é o ato de falar com Deus e, no sentido da mensagem de Deus, agir. Porque oração tem a divisão da palavra orar, ou seja, significa pedir, e ação, que completa a palavra oração, que é agir. Somada à fé de que tudo vai dar certo, andando nos caminhos retos da justiça, porque foi isso que Jesus ensinou, tudo se realizará. Peçamos a Deus mais e mais capacidade, sabedoria, discernimento, poder para entender e para agir de forma correta em nossas vidas. Saber que toda a diversidade que existe, do bem e do mal, a do bem sempre será vitoriosa, porém ela precisa ser prática, ela precisa ser ação diária, ela precisa ser a nossa vida. Senão, enquanto isso, o mal irá imperando, sabendo o próprio mal que o dono de tudo é Deus e que jamais ele terá o poder sobre todo o planeta,
porque apenas Deus deixa que o livre-arbítrio aconteça, que as nossas escolhas reflitam quem nós somos. E Deus fica na esperança de que, ao errar, a gente se reconcilie, perceba nossos erros e volte para Ele com mais sabedoria, mais experiência, mesmo demorando mais. Mas há, já dito na Bíblia também, chegado o tempo do juízo final. Então, existe também um tempo determinado que será tolerado os erros, não é? E a gente sabe que quando a gente erra, só nós nos prejudicamos. Vejamos os exemplos ao nosso arredor. Aqueles que vivem pegando o que não é da gente, agindo com maldade, agindo com injustiça, agindo com brigas, com raiva, com ódio. Olhe se tem algum futuro, agindo com corrupção, pegando o que não é seu. Passa a vida, passa na mão no que não é seu, mas o mal não justifica o bem. Não é um dinheiro sujo, por exemplo, da política e uma ação boa que eu vou fazer depois que vai justificar o dinheiro sujo, que com toda certeza a sua quantidade é muito maior do que a ação boa que foi feita. Então vou estar construindo quem assim vive sempre em débito com a natureza e com Deus. E se assim não fosse, não justificava haver a corrupção, se fosse para o bem ser maior na ação daquele que o faz. Bastava se fazer o que é certo, porque aí já estava agradando a sua missão terrena e aos olhos de Deus, cumprindo com a sua função pública. Assim também nos comércios. Aquele comerciante que abusa dos altos valores para adquirir mais recurso financeiro, explorando mais a população porque depende daquele serviço, também está cometendo um grave pecado. E Deus, a natureza divina, ela é muito justa. Portanto, vamos querer aquilo que é nosso apenas e vamos agir com justiça e com fé em Deus. Se você tem fé e ora, como o Evangelho nos ensinou, tudo poderá ser vencido. Nós devemos ter apenas aquilo que nós merecemos e que nós buscamos da forma correta. Se for muito, obrigado Deus. Se for pouco, obrigado Deus. O importante é que quando nós temos essa consciência, nós somos felizes e conseguimos viver bem. E a nossa juventude que vive, que está nesse momento eufórico de festas e farras, que é muito bom se divertir, farrear e tudo, mas procure antes preparar o coração para essas coisas, para não cair nas tentações do mal e não ser um escravo nas adversidades negativas, nessas dancinhas, nessas farras, nessas bebedeiras, sabe, nesses usos nessa exposição física. Se é nosso, a gente tem o direito de utilizar da forma que a gente achar que deve, porém não temos direito de infringir a lei de Deus. Ou seja, o nosso achar que deve tem seu limite também. E o limite está justamente aonde a gente deixa de fazer aquilo para o nosso próprio bem-estar e passa com aquela ação a influenciar também na vida dos outros, ou seja, gerar pecado na vida dos outros. Aí acaba o nosso direito e começa o pecado. Que Deus possa abençoar, trazer clareza para todos. É possível sim ser feliz, se divertir, viver de forma, muito firme a vida, mas muito importante observar-se antes de sair para o mundão. Quem é você, o que você está fazendo, se você pensa e faz está correto, se não está, se ajuste. Se ajuste, porque você será o primeiro a ganhar com tudo isso. Que Deus nos abençoe grandemente e um bom dia a todos nós.